Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Pois quero mais de ti, Senhor, mais de ti. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos. Não sei mais viver. Quem já pensou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Mas quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, cante isso ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, Deus, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo. Eu não consigo mais, não sei mais viver. Mas diga: se eu passar, e se eu passar, e se eu passar eu não vou temer. Sei quem está comigo. Eu entrarei longe do santo. Eu não consigo mais, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, glória.
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cante isso a última vez. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se você se sentir sozinho em meio a toda essa turbulência e tempestade que tem ocorrido sobre as situações que você tem visto, entenda que o Senhor não perdeu o controle de nada. Ele continua na proa do seu barco cuidando de você. Você não vai naufragar. O vento não é mais forte do que a voz do seu mestre. O vento não é mais forte do que a voz daquele que ordena: aquieta-te, mar. Nós temos uma voz para clamar e é isso que nós vamos declarar essa manhã. O vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Diga isso. Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser melhor. Diga isso. Porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Diga quem é esse que ordena o vento e o mar lhe obedece. Quem é este que ordena e milagres são? Olha o nome dele. Jesus. Este nome toda língua confessará. Jesus. Céu e terra se calam pra te adorar. Jesus. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus.
escrito que eu não vou naufragar. Levante sua voz e diga isso. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já Tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Desce, vem me ajudar. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Amém. Quero saudar a todos, amados irmãos e irmãs, a todos os ouvintes da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã gloriosa, com a paz do Senhor. Estamos mais um domingo na presença do nosso Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Já louvamos, já dedicamos a Ele a nossa adoração em louvor, e neste momento vamos ler a palavra do nosso Deus, que acredito ela que vem, virá e sempre estará em nosso coração. A palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus que nos instrui, a palavra de Deus que nos auxilia, a palavra de Deus que nos conforta, a palavra de Deus que é tudo para as nossas vidas. E ela tem que ser a nossa bússola, ela tem que ser o nosso guia, ela tem que ser a nossa esperança, porque o nosso Deus está dentro desta palavra lida, porque acreditamos que Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Mais uma vez eu quero te agradecer por esta oportunidade que você nos dá de adentrarmos no seu lar, de poder no teu celular, no teu tablet, na tua televisão, juntos adorarmos a este Deus. Momentos como esse, de extrema dificuldade, momentos como esse onde, infelizmente, as nossas atividades presenciais, elas estão suspensas, mas a nossa atividade presencial com Deus nunca será suspensa. A nossa atividade com Deus, ainda que estejamos dormindo, ela tem que estar na presença de Deus. Você, neste momento, você que está conosco, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 1, do seu verso 13 em diante. Estamos nesses 15 dias, não somente a nossa igreja, a nossa regional, mas inúmeras igrejas, de inúmeras denominações, vários povos também, várias pessoas estão incumbidas e engajadas neste propósito de jejum e oração. Estamos nesta campanha de jejum e oração nesses 15 dias em que as nossas atividades foram suspensas presenciais. E temos alguns alvos, e nestes alvos nós temos colocado Deus, temos colocado Jesus Cristo e o Espírito Santo dele para que nos envolva, para que esclareça, para que seja com as autoridades, para que esteja com todos, para que haja uma uniformidade nas ideias, orando pelos nossos empresários, pelos comerciantes, orando pela igreja, orando pelos nossos líderes. Temos alguns alvos e estes alvos, eles estão diante do altar de Deus. E um dos alvos também, uma das metas também para nós, da nossa igreja e da nossa regional, é nós lermos a primeira e segunda carta do apóstolo Pedro, da qual eu hoje vou falar um pouquinho e também vou detalhar algo que Deus tem colocado no meu coração, tem colocado no coração de muitos líderes e de muitas pessoas, porque o momento é um momento que nos traz e nos leva muito mais do que antes a uma santificação, a uma santidade perante Deus, a buscarmos a presença do Senhor muito mais do que buscávamos antes. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância,
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós lemos esse texto e nós podemos observar dentro deste texto algumas características, algumas atitudes, algumas indicações do apóstolo Pedro mediante a inspiração divina para as nossas vidas, para tudo aquilo que hoje nós estamos vivenciando. Nós lemos e podemos ler também em alguns textos, em alguns outros textos da Bíblia Sagrada, de instruções que Deus também deu aos seus discípulos, de instruções que Deus também deu a todos aqueles que estão na presença dEle. Nós podemos entender nesse texto que Pedro nos chama, nos exorta, nos instrui a uma santificação onde para nós possa trazer para a nossa vida material também, mas muito mais espiritual, uma condição de ligação com o Eterno, de Criador com criatura e de criatura com Criador. Nós lemos no primeiro versículo que precisamos estar cingidos nos lombos do nosso entendimento. Hoje, o que nós vemos, sem demagogia, todo mundo sabe tudo, todo mundo entende tudo, ninguém quer perder a oportunidade de dizer que não sabe, mas naquela época também acontecia assim, e o apóstolo Pedro vai dizer: sedes sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, ouvinte da palavra de Deus, nós precisamos entender aquilo que Deus tem a revelar para cada um de nós. Nós precisamos compreender e viver aquilo que Deus tem proporcionado para que hoje a nossa geração viva. Não foi a geração passada, não foi a geração de 20 anos atrás. Talvez a geração de 20 anos à frente passará por outras consequências, mas hoje a nossa geração está passando por esta consequência.
Consequência esta que são frutos de um mau entendimento. Consequência essa que são frutos de uma má plantação. Consequências essas que são frutos de não entendermos na sua totalidade, e eu acho que nunca entenderemos na totalidade aquilo que Deus, através da sua palavra, tem para nós. Sempre estaremos à busca de mais, porque é a natureza humana. Mas assim como no texto de Efésios, Efésios 6, do 10 ao 18, Paulo vai dizer algo para nós. Pedro também, na sua carta, ele testifica isso. Em Efésios, no seu capítulo 10, no seu capítulo 6, no seu versículo 10, ele vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, e tudo que tem acontecido, e tudo que estamos vendo, e tudo que ainda pode acontecer, nós precisamos nos fortalecer, não no governo A, não no governo B, não no antídoto A ou no antídoto B, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Não estou dizendo para você que é fácil, mas também não estou dizendo para você que é impossível. E aí o apóstolo Paulo vai dar algumas regrinhas, algumas dicas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele nos ensina, ele nos instrui a nos revestir da armadura. E se ele nos instrui a nos revestir da armadura, nós lemos no texto que nós precisamos estar cingido aos lombos no vosso entendimento, através de Jesus Cristo. Há uma conectividade muito grande. A palavra de Paulo, eu vejo ela intrinsecamente ligada com a palavra de Pedro. E a palavra de Pedro e a palavra de Paulo vem até nós hoje, em tempo ou fora de tempo, dizendo que Deus, Ele tem algo para a humanidade, Deus, Ele tem algo para mim, Ele tem algo para você. Mas nós precisamos, como disse Paulo, nós precisamos nos revestir, porque nós não temos que lutar, e ele vai dizer no seu verso 12, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, irmã, unindo as duas palavras de Pedro e de Paulo, Paulo vai dizer, porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Irmão, para um pouco. Ei, você que está aí desse lado, para um pouco. Entenda, você não tem que brigar comigo. Eu não tenho que brigar com você. Muito pelo contrário, eu tenho que te amar e você tem que me amar. Você não tem que brigar com o teu patrão, porque tem que entrar em lockdown ou não tem que entrar em lockdown, porque tem que parar, não tem que parar. Ei, calma. Você que conhece a palavra de Deus, você que aceitou Jesus Cristo, você que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você que ceia na casa do Senhor, e você que não faz isso, comece a fazer, comece a praticar, comece a entender um pouco disso.
A nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa. A nossa luta sempre será espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. O que ele está dizendo com isso? Que eu não tenho que brigar com você, você não tem que brigar comigo, eu não tenho que matar você, você não tem que me matar ou matar outras pessoas. Não, muito pelo contrário, nós precisamos ter paz. Em meio a tanta guerra, porque é uma guerra, é um combate. É um combate com algo invisível que nós não vemos. E por mais estranho que seja, morre com água e sabão lavando a mão. Mas se ele entra, faz miséria. Eu não tenho que brigar com você. Você não tem que brigar comigo. Eu preciso orar por você. E você precisa orar para mim. Como disse o meu amigo pastor Paulo Lutero de Mello, nós precisamos ser mais gente. Porque se nós não formos gente, agora, nesses momentos, quando seremos gente? Mas o Pedrão, que era e agora não é mais, ele vai dizer: como filhos, verso 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes havia, não nos conformamos com isso. E ele vai dizer no versículo 15 e 16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santo em toda a vossa maneira de viver. Mas como está difícil viver em santificação, como está difícil viver em santidade, como está difícil viver em paz, como está difícil manter a paz. Mas nunca foi fácil. Essa é que é a verdade. Nunca foi fácil. Por isso, no vosso entendimento daquilo que estamos vivendo, precisamos manter uma tranquilidade. Ei, que palavra bonita de falar. Quanta gente pediu paciência, quanta gente pediu para Deus instrução, tranquilidade, aí acontece o que está acontecendo, vem tudo por água abaixo. São em momentos como esse que Ele nos dá o entendimento para a paciência, a tranquilidade, direção, tomar as decisões corretas, calar na hora de calar, e se possível for, não falar mesmo. E aí ele vai dizer, no verso 16, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. Jesus Cristo é santo. O Espírito é santo. E nós temos que buscar essa santificação. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que buscar isso. E em momentos como esse, em que não temos as nossas atividades, saudade de todos vocês. Seu pastor está bem, viu? Seu pastor está bem. E aqueles que tenham entrado em contato, alguns não estão tão bem, outros estão mais ou menos, outros estão bem. Nós precisamos fazer a nossa parte e deixar que a parte de Deus Ele faz. Verso 17 ele vai dizer assim: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, se invocarmos por Pai, invocar, clamar, buscar a presença dEle,
aquele que sem acepção de pessoas, irmãos, o que tem acontecido? Diga para mim, se você não parou para fazer essa reflexão, faça. Não tem acepção de pessoas para esse vírus. Não tem acepção de pessoas, quer seja no seu credo, quer seja na sua cor, quer seja na sua posição social. A palavra de Deus vai dizer nos Salmos que Ele é o único que se curva para ver os céus e a terra. Ou seja, para Deus, todos nós somos da mesma altura. Todos nós estamos no mesmo nível. Mas Ele, segundo a obra de cada um, julga. Andai em temor. Quinta-feira tivemos a palavra com o nosso presbítero Clodomiro, e ele falou muito de temer a Deus. Teve um momento que ele citou mais de 10 vezes: aquele que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, temei ao Senhor, andai em temor a quem? A Deus. Durante o tempo da vossa peregrinação. E o que nós temos passado? Diz para mim se não é uma peregrinação. Diz para mim se não é algo parecido com a peregrinação de muitos no deserto. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que para essa peregrinação nós precisamos nos revestir, assim como Pedro também disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí no versículo 13 de Efésios 6 vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Quantos em momentos como esse tem feito que nem gelatina, sem consistência? A gelatina, ela tem uma certa consistência, claro. Mas qual a consistência da gelatina? Mole, mole, mole. Se esquentar, vira água. Se congelar, vira pedra. Ficai, pois, firmes. E ele vai dizer no verso 14, olha que palavra totalmente ligada uma com a outra, e obrigado, Deus. Estais por firmes, sendo cingidos os vossos lombos. Pedro vai dizer: portanto, cingidos os vossos lombos. E Paulo vai dizer: estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos. Duas pessoas diferentes, em condições diferentes, em estados diferentes, em povos diferentes, falando a mesma palavra. Cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado aos pés na pregação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai terminar dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você tem orado? Só para você?
O apóstolo Paulo vai dizer que é para nós orarmos em todo o tempo. Depois de nos revestirmos, depois de estarmos na presença de Deus, revestidos por Jesus Cristo, com o Espírito Santo, orando em todo o tempo. A oração de súplica. A oração que muitos de nós não fazemos, mas muitos neste tempo têm feito. E Deus tem sido adorado, Deus tem sido exaltado, Deus tem sido buscado por muitos. E você quer ver como está ligado direto? O verso 17 de 1 Pedro vai dizer: e se invocais por Pai, significa que você está suplicando, significa que você está buscando, significa que você está orando, significa que você está pedindo. Ele vai dizer: no seu verso 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade. A palavra de Deus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A verdade chama-se Jesus Cristo. A verdade chama-se Espírito Santo de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, para o amor fraternal. Tem muita gente ainda que está fingindo amar, que está fingindo gostar. Tem muita gente dizendo que está sendo gente, mas não está sendo gente. Amai-vos. Que palavra linda, que palavra gostosa. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Irmãos, a única condição de nós estarmos vivos, de nós nos mantermos vivos, é porque Ele nos amou primeiro. É porque pelo amor dele, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós e derramar a sua última gota de sangue por amor a nós, para que nós hoje pudéssemos, pela graça, mas não de graça, pela graça, mas não de graça, nós não pagamos nada, mas Ele pagou o alto preço por amor a cada um de nós. E aí Ele pede para a gente amar uns aos outros. Mas a palavra era essa mesmo. Tem muita gente que vem armado, em vez de vir amado. Tem muita gente que está se armando com palavras, com gestos, com posicionamentos, ao invés de vir amando. Amando porque você está vivo, amando porque eu posso falar com você, amando porque eu posso ouvir a tua voz, amando porque hoje eu posso ter uma chamada de vídeo e te ver. Mas muitos, mais de 300 mil, não terão mais a oportunidade de ver quem está aqui, e os outros tantos não os verão mais, a não ser por vídeos e fotos. Mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra os espíritos do mal. Enquanto nós estamos discutindo sobre A, B, C, D, o espírito das trevas não discute,
põe em plano, põe tudo à vista, o plano que Ele quer executar. Mas nós como santos, nós como homens e mulheres de Deus, obreiros, obreiras, servos, precisamos colocar em prática o plano que Deus preparou para nós. E o plano que Deus preparou para nós é nos revestirmos, é cingir os lombos de toda a palavra de entendimento, é nos revestirmos de toda a armadura de Deus, é estarmos, pois, firmes, orando uns pelos outros e amando uns aos outros, amando uns aos outros. No verso 23, ele vai dizer assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não de semente que foi alterada, não de semente que foi geneticamente produzida, não de semente, não dessa semente, mas a semente de Cristo, a palavra que vira entre nós e que está entre nós, sendo novamente gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 2021 anos depois de Cristo, e a palavra de Deus permanece a mesma. A palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa eu, passa você, passa todo mundo, mas a palavra de Deus permanece viva e eficaz em nossos corações. Mas será que em meio a tanto processo como esse, nós ainda não entendemos que é preciso estarmos, pois, firmados na rocha que é Cristo? Não firmado no pastor Alexandre, não firmado no pastor A, no pastor B, na igreja A, na igreja B, na regional X, na regional Y, não, mas firmados na palavra de Cristo, firmados no próprio Cristo. E aí ele vai dizer: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva secou-se e a sua flor caiu. Eu não vou viver para sempre. Você não vai viver para sempre. Muitos não viveram e não viverão para sempre nesta carne corruptível. Mas nós, como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, sabemos que ao deixarmos este plano espiritual, a deixarmos esta matéria, ao deixarmos isso que está aqui, viveremos uma vida incorruptível, com um corpo incorruptível, nas mansões celestiais, onde Ele tem preparado para nós, onde Ele tem colocado em nós, onde Ele tem posto em nós, que lá estaremos todos nós juntos, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Mas para que isso aconteça, ele ainda colocou no seu verso 25: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece no meu coração. A palavra do Senhor permanece no teu coração. Nós temos que entender, neste texto de Pedro, junto com o texto de Paulo, que Deus nos chama, Deus nos exorta para uma santificação especial. Não dá para fugir, não dá para se calar.
mediante a tudo isso que tem acontecido, mas estejais, pois, firmes, como diz o apóstolo Paulo, estejais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, a palavra de Deus, e vestida a couraça da justiça, para que possais revestir, para que possais estar revestidos, para que possais estar fortes, para que possais estar firmes, para que possais resistir ao maligno. Não é em qualquer conversa haver discussão. Não é em qualquer conversa haver brigas. Mas antes, em qualquer conversa, é para ter oração, orando a todo tempo, suplicando. 2 Crônicas 7,14 vai dizer isso, e o que mais nós temos falado e temos pregado, e o que mais nós temos ouvido também, que nós precisamos clamar, que nós precisamos clamar, que nós precisamos clamar, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, nós precisamos sair da zona de conforto onde estávamos e voltar a buscar ao Senhor. Ele ouvirá e virá do céu e sarará a nossa terra. Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é algo importante na vida do cristão. Ela é um livro que contém as suas histórias e as suas revelações de Deus. Assim também como é importante um livro de história da sociedade, e isso está na história. Isso estará na história da humanidade, assim como esteve há 100 anos atrás, se não me falha a memória, a gripe espanhola, acho que é isso. Esteve na história, escrita nos jornais, nas manchetes, estampadas. Hoje, século 21, está e estará na história da humanidade a pandemia chamada coronavírus. Mas assim como está e estará permanentemente na história, que ele voltará. Ele vai voltar para buscar a sua noiva, ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar para buscar aqueles dos quais o Pai, por amor, comprou através do sangue de Jesus Cristo. Ele vai voltar. E como que ele vai te encontrar? Ele vai voltar. E como você, como noiva, tem se preparado? Ele vai voltar. E como você, como noiva, tem buscado essa vontade de estar com o seu noivo? Ele vai voltar. E você, como noiva, o que tem feito? Tem se purificado? Tem se banhado nas águas deste livro? Tem se purificado? Tem recebido a unção do Espírito Santo que está nesse livro? Tem se purificado? Tem enchido o seu vaso com óleo para que a sua lâmpada não se apague e você fique em trevas? Tem se purificado? Volto a repetir, verso 16, de 1 Pedro 1, a parte B vai dizer o que está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, Jesus Cristo é santo, como eu já disse, o Espírito é santo. E você? E você tem sido santo? E como lemos, orando, em Efésios 6:18, orando
em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. No mesmo versículo, ele vai dizer súplica 2 vezes. Ele vai dizer para você suplicar, clamar, invocar o Espírito Santo. E ele vai dizer para você suplicar, invocar, clamar por todos os santos. Não é para um em especial, mas é por todos os santos. Por isso que eu disse a vocês, vamos ler a carta de 1 e 2 Pedro, porque ele vai falar coisas lindas, maravilhosas do amor, daquilo que precisamos ter, como toda a Bíblia fala. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Assim, quem sabe, Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos ouvir e fazer como fez com o rei Ezequias. Mudou a sorte do rei Ezequias, mudou aquilo que ele havia falado com o rei Ezequias: olha, põe a tua casa em ordem, porque essa doença vai te matar, você não vai viver. Ele vira para o canto e ora a Deus, e suplica, e roga ao Pai, e pede a Deus. Imagina aquilo que ele pediu, sabendo que ele ia morrer. Imagina aquilo que ele pediu, sabendo que ele não ia viver. Imagine aquilo que ele pediu naquele momento de dor, tristeza, angústia, e o que temos passado, o que temos visto, e que muitos estão passando por momentos de dor, tristeza. E antes que o profeta saísse, Deus pede ao profeta: volta lá e fala com ele, que eu ouvi a oração dele, e fala com ele, que eu ouvi o clamor dele, e eu estou mudando, darei a ele mais 15 anos de vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, cingido aos lombos com o conhecimento e o entendimento da palavra, para que Deus mude a sorte, para que Deus mude. Algumas coisas já estão mudando. Haja visto o que aconteceu essa semana. Nós estamos buscando a Deus e pedindo para que Deus faça com que os poderes, pelo menos, se conversem, se é verdade ou se não é verdade. Mas eu sei que é verdade, porque agora eles estão quase falando a mesma coisa. Para quem? Para o bem da humanidade. Eu creio na minha oração. Eu creio naquilo que eu prego. Eu creio e sei que Deus pode, consegue e vai fazer mudanças. Mas precisamos orar, precisamos buscar a face dele. E essa palavra que eu venho trazer a você, esteja cingido, esteja certo, esteja revestido, esteja contigo. Coloque a armadura de Deus, esteja cingido no seu lombo com a verdade, com a palavra de Deus, a espada do Espírito. Converta-se dos teus maus caminhos, busque a presença do Senhor, esteja na presença do Senhor, clame ao Senhor, não somente por você, mas por todos. Mas se for preciso, chore também, porque a palavra de Deus vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram. Quantos estão alegres neste momento pelo milagre de Deus, que tirou fulano, tirou o ciclano, tirou o irmão, tirou a irmã?
trouxe para casa novamente, e tem história para contar de milagre, e tem história para viver de milagre, mas a palavra de Deus também diz: chorai com os que choram. Quantos evangélicos, quantos pastores, quantas pastoras, quantos missionários estão sendo levados? E aí não sou eu que decido, não sou eu que falo, e sim a palavra de Deus. No versículo 17 ele vai dizer que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. É Ele, não sou eu, não é você, mas é Ele. Mas por isso, entenda, nós precisamos clamar, buscar aí na sua casa. Pega teu filho, pega tua filha, tem um momento de oração, pega teu esposo, pega tua esposa, pega tua família, tem um momento de intercessão, tem um momento juntos orando a Deus. Precisamos fazer mais isso, precisamos estar realizando mais isso, não somente na igreja, mas aonde estivermos. Curva a sua cabeça agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa palavra que eu recebi do Senhor, ó, e sei que ela veio de encontro ao meu coração, e também veio de encontro ao coração do teu servo, da tua serva nesta manhã. Deus, momentos difíceis, sim, mas são nos momentos difíceis em que nós passamos pelo deserto e que nos tornamos mais fortes, mais conhecedores, mais sábios da tua palavra, mais crentes e mais cristãos. Por isso, nessa hora, Pai, intercedemos, Senhor, por todos aqueles que estão com seus pedidos de oração neste gasofilaço, todos esses que estão com seus pedidos de oração nesta urna. Deus, aqui há pedidos para abrir portas, e o Senhor tem aberto portas em meio à pandemia. Aqui há, Senhor, pedidos para restauração da saúde, e o Senhor tem restaurado saúde. Aqui há pedidos de libertação, e o Senhor tem livrado, o Senhor tem libertado, porque sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e muitos são os justos que têm orado, Senhor, e intercedido por esses pedidos. E neste momento, ó Pai, em que aqui estamos neste altar, apresentamos todos esses pedidos a Ti, Senhor. Quer seja saúde, quer seja libertação, quer seja abrir de portas, quer seja qualquer tipo de restauração, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a cura, nós declaramos a libertação, nós declaramos a libertação, nós declaramos a restauração, e todo mal, todo espírito das trevas, todo trabalho feito, todo trabalho encontrado na vida de cada um agora, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo entre na vida, entre na família, entre na casa destas pessoas, e possa ser restaurado, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, oramos também neste momento pelo nosso Brasil, Deus. Oramos pelo Brasil porque somos brasileiros, mas lembramos de todas as nações, lembramos, ó Pai, de todo o planeta Terra que tem passado por esta situação. Deus, oramos pelo Brasil, na certeza de que o Brasil tem jeito sim, Pai. Oramos pelo Brasil, porque sabemos que o Brasil, ó Pai, ainda pode ser uma grande nação de adoradores e de buscam a Tua presença. Oramos pelo Brasil, Senhor, para que seja tirada toda a corrupção, caia por terra todo o trabalho de corrupção, caia por terra todo o trabalho de antigoverno, que caia por terra agora todo o trabalho que seja contra a Tua palavra, caia por terra agora todo o trabalho que seja contra a família, caia por terra agora todo o trabalho que seja sobre a saúde, sobre todos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Salva o Brasil, Senhor.
que haja ordem para haver progresso, porque sabemos que sem ordem não há progresso. Sem ordem o progresso, ele é maquiado. Mas, ó Pai, sabemos que onde o Senhor está, existe ordem. Onde o Senhor está, existe ordem. Dê sabedoria ao nosso presidente e todos aqueles que estão ao lado dele, Senhor. Dê sabedoria aos ministros. Dê sabedoria, ó Pai, a todos os poderes legislativo, executivo e judiciário. Aos governadores, Senhor, aos prefeitos, aos vereadores, aos deputados estaduais e federais neste momento. Deus, também acrescentamos em nossa oração a cidade de Israel. Terra esta que o Senhor a abençoou e jamais será derrotada. Terra essa que o Senhor levantou e jamais será destruída. Abençoe os muros de Israel, abençoe os muros de Israel e todos aqueles que ali estão. Neste momento também, Senhor, a todos que têm contribuído na tua casa, a todos que têm ofertado na tua casa, a todos que têm dado, ó Pai, esta oferta, para que esta obra continue, para que esta obra vá avante, para que esta obra permaneça, para que muitos possam ser abençoados como estão sendo abençoados. Deus, dê prosperidade ao celeiro do teu servo e da tua serva. Dê prosperidade à casa do teu servo e da tua serva. E que haja em abundância. E que não lhe falte o pão de cada dia. E que não lhe falte o que comer. E que não lhe falte nada, Senhor. Porque sabemos, mediante a tua palavra. Mediante a tua palavra escrita. Mediante a tua palavra que foi direcionada. O Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais aquilo que pensamos ou imaginamos. Não tenho palavras para agradecer este momento que Deus tem proporcionado a nós, porque há um ano atrás quase nós não tínhamos a condição que temos hoje para anunciar essa palavra de Deus. Então ore a Deus, mantenha esse jejum, mantenha esta oração e todos juntos voltaremos a nos abraçar, voltaremos a nos cumprimentar, voltaremos a estar na igreja cheia, lotada de pessoas, mas cheia da glória, da Shekinah de Deus em nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, com cada povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos nós possamos dizer bem forte, amém. Um beijo no seu coração, aplauda ao Senhor, tenha uma ótima semana, tenha uma semana abençoada, e quinta-feira estaremos aqui novamente com o nosso culto de cura e libertação. Deus te abençoe e te guarde.